Parábolas e ensinos de Jesus de Caibar Schutel, parábola das virgens prudentes e das nécias. Abre aspas. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam: Talvez não haja bastante para nós e para vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Fecha aspas. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Há virgens e virgens, porque se umas são prudentes, outras são nécias. Esta interessante parábola deixa ver bem claro o que o reino dos céus não é um pandemônio de sábios e ignorantes, não é um ambiente onde tenham a mesma cotação os prudentes e os tolos. A instrução espiritual é indispensável, assim como é a instrução intelectual na vida social. Os que passam a vida ociosamente, dela sugando o que tem de bom a lhes oferecer para a satisfação de seus deleites, os nécios, que julgam obter o reino de Deus sem estudo, sem esforço, sem trabalho, finalmente aqueles que não fazem provisão de conhecimentos que lhes aumentem a fé, estão sujeitos a verem apagadas suas candeias e a perderem a entrada às bodas quando se vierem forçados de um momento para outro a fazer aquisição de óleo, que representa os conhecimentos que fazem combustão em nossas almas, acendendo em nosso coração a lâmpada sagrada da fé. A fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida que à meia-noite não dá mais luz. Assim é a fé dogmática, misteriosa, abstrata, na ocasião das provações, das dores, dos sofrimentos. Nessa metade da noite, porque todos passam, essa fé é semelhante a um morão que fumega, da torcida que já sugou a última gota de óleo. A prudência, ao contrário, manda ao homem que seja precavido, que abasteça abundantemente não só sua candeia, mas também a maior vasilha que puder transportar, com um combustível que se converte em luz para lhe iluminar os passos, o caminho, a estrada por onde tem de seguir, e assim possa, envolto em claridade, afrontar as trevas da noite inteira e ainda lhe sobre luz para com ela saudar os primeiros raios do sol nascente. A prudência manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. As virgens, tanto as da primeira condição como as da segunda, representam a incorruptibilidade, representam todos aqueles que conservam isentos da corrupção do mundo. Mas não é bastante resguardar-se da corrupção para se aproximar do grande modelo, Jesus o Cristo. Assim,
como sem a candeia bem abastecida de combustível, as virgens nécias não puderam ir ao encontro do noivo e entrar com ele nas bodas, assim também, sem uma luz que bem a esclareça e ainda uma provisão de combustível que faça luz, ninguém pode ir ao encontro do Cristo e penetrar nos umbrais da aliança espiritual para tomar parte das bodas, cantando hosanas ao santo nome de Deus. A necessidade é um entrave que paralisa o espírito, arrojando-o depois da mais densa escuridão. Não é bastante a virgindade espiritual para a entrada da criatura humana no reino de Deus, mas é preciso que a mesma seja ligada ao conhecimento, a todo o conhecimento que nos foi dado por Jesus Cristo, nosso Mestre e Irmão maior. Não pode haver no céu um misto de ignorância e de santidade. Toda santidade é cheia de sabedoria, porque é da sabedoria aliada à santidade que vem a verdadeira fé e a consequente-se a prática das boas obras. As virgens nécias, por não terem azeite, não encontraram e nem puderam receber o noivo, assim como não tomaram parte nas bodas, porque suas lâmpadas se apagaram à chegada do noivo. As virgens prudentes, ao contrário, acompanharam o noivo e com ele entraram nas bodas, porque tinham suas lâmpadas bem acesas. A religião não é crença abstrata, é um conjunto maravilhoso de fatos, de ensinamentos que se unem, se completam, se harmonizam concretamente. Só os nécios não a compreendem porque não abastecem as lâmpadas que se lhes iluminariam esse reino da verdade, onde as bodas eternas felicitam os espíritos trabalhadores, humildes e prudentes. A necessidade é a antítese da prudência. Esta não pode existir onde impera aquela. A necessidade, ignorância, falta de tino são os maiores entraves à elevação do espírito para Deus. A prudência é cheia de sabedoria, de circunspecção, de consideração e de serenidade de espírito. A prudência não obra desordenadamente, mas se afirma pela temperança, pela sensatez, pela discrição. O inverso se dá com a necessidade. Envolta em trevas, debatendo-se em plena escuridade, não mede as responsabilidades, não prevê consequências, não arrazoa os atos que pratica. Esta parábola, como dissemos, ensina aos que aspiram o reino dos céus a necessidade da instrução, do cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão, para a obtenção do conhecimento supremo, que nos guindará à eterna felicidade. Não basta dizer Senhor, Senhor, não basta proferir preces, nem pronunciar orações mais ou menos emocionantes para a porta da felicidade, para que a porta da felicidade nos seja aberta. É preciso, primeiro de tudo, abastecer as lâmpadas e os vasos. O mandamento não é só amai-vos, é também instruí-vos. A sabedoria é o óleo sagrado da instrução. Sem ela não há caminho para o reino dos céus, nem entrada para a casa de Deus. Sendo nossa estadia na terra um meio de instrução, seremos nécios se descurarmos desse dever para nos entregarmos a labores ou diversões fúteis que nenhum progresso espiritual nos pode proporcionar. As 5 virgens prudentes simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam e procuram compreender a vida trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. As 5 virgens nécias
São o símbolo daqueles que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. Não estudam, enfastiam-se quando se lhes fala de assuntos espirituais. Chegam mesmo a dizer que, enquanto estão nesta vida, dela tratarão, reservando o seu trabalho de espírito para quando se passarem para o outro mundo. Geralmente são estes que, nos momentos angustiosos, ou quando a morte lhes bate à porta, revestem-se de uma fé toda fictícia e exclamam: Senhor, Senhor! E como não podem obter o óleo de que fala a parábola, pensam poder adquiri-lo com os mercadores, mas, ao voltarem, encontraram fechada a porta e ouvem a voz de dentro que lhes diz: em verdade, não vos conheço. É preciso vigiar, procurar a verdade onde quer que se encontre. É preciso adquirir conhecimentos, luzes internas que nos fazem ver o Senhor e nos permitem ingressar na sua morada. A religião é luz e harmonia. Assim se apresentou ela aos discípulos no cenáculo, em forma de línguas de fogo e como um vento impetuoso que encheu toda a sala. E para segui-la é preciso ter olhos e ouvidos. A necessidade nada sabe, nada compreende, nada conhece, nada pensa. Só a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujos ditames conseguiremos nossa redenção espiritual.